Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Hoje, sexta-feira, 19 de julho, estamos de volta com o nosso amigo Joaquim Marques, que foi passar uns dias na praia com a esposa, já está de volta para falar sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Não vou dizer que você perdeu a grande partida Botafogo e Palmeiras, porque você assistiu lá de onde você estava, mas você não participou aqui dos nossos vídeos, das nossas lives pré e pós-jogo. Portanto, acho que ficou faltando ali alguma coisa para você, o Joaquim, que está completamente viciado em vídeos e lives, deve ter sentido muita falta, mas as pessoas também sentiram muito a sua falta, ficavam perguntando, cadê o Joaquim? Cadê os vídeos mais curtos? Muita live, lives gigantescas, muito longas. Estamos de volta. Rapaziada, hoje a gente está aqui para falar do sorteio um pouco, né? Aproveitar a presença do Joaquim, quero saber a opinião dele. O Textor comentou sobre esse sorteio, vamos falar da reformulação na base e também sobre jornalistas, né, que seguem desrespeitando o Botafogo, principalmente a galera lá de São Paulo, nomeadamente do veículo de comunicação UOL. Não estou entendendo qual é a deles, e ontem a Mili veio com uma que, pelo amor de Deus, mas é isso, temos que dar a resposta, obviamente com educação, mas algumas coisas não podem passar batido. Antes de dar o meu bom dia para o Joaquim, deixa eu só colocar aqui embaixo o banner pedindo para vocês chegarem junto no like. Gosta da gente? Já chega logo junto no like. Não gosta, tá conhecendo agora? Espera o vídeo acabar e depois deixa o like se você curtir. Ative as notificações, inscrevam-se no canal, estamos quase chegando aí aos 65 mil inscritos, dependemos aí da ajuda de vocês. E também tem o clube de membros do setor visitante a partir de R$5. Joaquim Marques, e aí, como é que foi lá os dias que você passou em Arraial do Cabo? Aproveitou muito? Ficou com saudade do nosso Botafogo e das lives e dos vídeos? Sim, para as duas questões. Aproveitei muito lá, aproveitamos, né? Eu e Mônica, foi muito bom. Mas também senti falta dos vídeos e das lives. E ainda mais, né, depois dessa vitória épica contra o Palmeiras, né? Eu não tive o prazer de poder estar aqui no dia seguinte para comentar. Mas estou de volta e vamos lá, vamos comentar aí sobre essas questões aí. Vamos lá, e vamos começar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Tá vendo aqui, né, uma entrevista na zona mista ali da CBF. O Textor falou sobre favoritismo nesse confronto com o Bahia. E o Textor respondeu: o favorito no jogo? Nós, em todos os jogos. Eu sou um torcedor, não sou o treinador. Posso falar o que quiser. Nós seremos sempre os favoritos se você me perguntar. Jogamos contra o City, o Botafogo é o favorito. Jogamos contra o Arsenal, o Botafogo é o favorito. É igual minha avó. Minha avó é assim também. Vó, vamos jogar hoje contra o Real Madrid. Ih, o Botafogo vai ganhar. Vó, vamos jogar hoje contra o Bayern de Munique. Ih, o Botafogo vai ganhar. O único problema dela é o Avaí. Vó, vamos jogar contra o Avaí. Ai, meu Deus, o Avaí. Ou seja, para ela, o Botafogo é favorito contra qualquer time, menos o Avaí. Essa é a diferença dela para o John Textor. E depois ele complementa aqui, adversário difícil. Eu falei bastante sobre o Bahia hoje. Eles são bem treinados, estão prontos, jogando bem. E você sabe, está na mão do treinador e dos jogadores. Eu sou apenas um torcedor. E vi muita gente, né? Hoje em dia na internet as pessoas leem apenas o título e aí formam ali uma opinião sobre uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. O Textor, na minha opinião, não foi desrespeitoso em nenhum momento com o Bahia. Isso daí tá muito claro. Mas quando ele fala também ali do Grupo City, de um teto salarial, também não vi desrespeito, não. É uma opinião dele. Agora as pessoas não aceitam ouvir opiniões diferentes ou opinião sobre, né, o seu próprio time de futebol de uma pessoa que vem de fora. E aí já pegam ranço. Ontem eu estava gravando uma live com o torcedor do Bahia, o representante do Bahia no Voz da Torcida, gente fina, o João, né, e ele falou que o pessoal de lá não gostou muito dessas declarações dele, não do sorteio, mas com relação àquela história que ele falou, olha, se não tiver um teto salarial, o Bahia vai ganhar 17 campeonatos em 20 anos.
Mas eu não vi problema nenhum nesse tipo de declaração, mas é que negócio, né? O Texor é um grande personagem, a imprensa também sai perguntando 250 milhões de coisas para ele e ele responde. Tanto é que ele respondeu sobre a 777, e aí eu vi gente, pô, por que ele foi falar sobre isso? Perguntaram, porra. A pergunta tá lá no GE, os jornalistas perguntaram, ele respondeu. Mas deu uma viajada, tanto é que depois da resposta do Pedrinho, né? O Pedrinho responde, o Texor volta atrás, pede desculpas e falou: realmente falei sem saber, né, o que estava acontecendo. Respeito muito o Pedrinho, peço desculpas ao Vasco, que tá zerado. Mas sobre esse confronto com o Bahia, ele deu a opinião dele e, óbvio, né? Puxou ali o favoritismo pro lado do Botafogo, mas acho que uma coisa mais torcedor, e no final é o que vale. Ele disse que vai ser um jogo muito difícil, que o Bahia tá bem treinado, o Bahia tá pronto, vai ser um confronto bem complicado. Como é que você viu esse sorteio e as declarações de John Texor, Joaquim Marques? Então, Depp, eu já falei isso aqui algumas vezes, né, em alguns vídeos e lives. As pessoas têm uma dificuldade tremenda com essa palavra favoritismo, né, favorito, né, e com o que significa, com o que representa. O Textor, eu acho que ele está certo duas vezes. Uma, quando ele fala que ele é um torcedor, que ele não é o treinador, então, para ele, como torcedor, o Botafogo vai ser sempre favorito. O que isso significa? Significa que ele está dando uma mera opinião de torcedor no botequim. Não é embasada numa análise tática, técnica, de qual time que está melhor. Ele é torcedor do Botafogo, então ele vai sempre achar que o Botafogo é o favorito. E ele está certo, eu acho que o Botafoguense precisa fazer mais isso. Isso é uma coisa que o flamenguista faz muito. O flamenguista levanta, né? Tá sempre com o moral lá em cima, achando que vai ganhar. E eu acho que está na hora do botafoguense. O palmeirense é assim também. E está na hora do botafoguense começar a ser assim. E exaltar mais o clube, confiar, acreditar mais, chegar no estádio com um pensamento positivo. E tem um outro fator, que é o fator do que significa ser favorito. E eu acho que o John Textor está certo também quando diz que o Botafogo é favorito, independentemente da questão de ser um torcedor. Eu acho que se você analisar hoje, tática, tecnicamente, quem é o time que está jogando o melhor futebol no Brasil? É o Botafogo. E a gente teve uma prova de fogo contra o Palmeiras, porque vai ter gente aí que vai dizer, tá exaltando o Palmeiras, dane-se. O time do Palmeiras é foda. Os caras há muitos anos estão ganhando título pra caramba. Só valoriza a nossa vitória. Exatamente, é aí que eu quero chegar. O Palmeiras, ele só valorizou a nossa vitória, porque a gente não ganhou de um time qualquer, a gente ganhou de um time muito forte e que vem sendo campeão nos últimos anos de tudo quanto é campeonato. Só que aí as pessoas misturam as estações, confundem tudo, que acham que favoritismo é aquela coisa do clima de já ganhou, que vai ser moleza, já ganhou bravata, sabe? Isso aqui é Botafogo, essas coisas que eu detesto. Gente, hoje o Botafogo é o melhor time do país em campo, jogando bola, né? Mas isso não significa que ele vai ganhar de todo mundo, que ele vai ganhar todos os campeonatos, não significa que ele vai ganhar do Bahia nas oitavas da Copa do Brasil. Eu quero que ganhe. Eu acho que tem totais condições de ganhar, porque é o melhor time e é o favorito contra o Bahia. Mas ser favorito não significa que vai ganhar. O Botafogo perdeu para o Bahia no Newton Santos. Pois é, então. Tem uma coisa aí que você fala que eu entendo, mas não dá para a gente também, vamos dizer assim, ficar... eu usar até uma palavra que eu não gostaria, mas assim, uma declaração um pouco emocionada, do tipo, o Botafogo hoje apresenta o melhor futebol do país. Eu acho que esse tipo de comentário, ele... Como é que eu posso dizer assim? Ele muda muito rápido. Assim, na última semana, o Botafogo vem apresentando o melhor futebol do país. Porque se você for pegar o Botafogo e Palmeiras... Se você for pegar o Botafogo e Palmeiras, quando a gente é sorteado contra o Palmeiras, o Botafogo estava num momento muito bom e o Palmeiras estava bem abaixo, cara. Bem abaixo. O Palmeiras já equilibrou e eu acho que chegou um momento que o Palmeiras até passou a gente.
Sem dúvida. E essas coisas mudam muito rápido, ainda mais com a janela. Porque, assim, e o Palmeiras, como é que vai ficar quando o Felipe Anderson já tiver entrosado, né, com o Maurício e tal, outros caras que chegaram, né? O Bahia, de repente, faz uma contratação. Então a gente está assim, analisando o melhor futebol do Brasil hoje. Porque daqui a 2 semanas o outro pode estar um pouquinho ali na frente. Que as coisas mudam muito rápido no futebol, ainda mais esses confrontos assim que estão marcados muito mais lá para frente, né? As coisas, o da Copa do Brasil nem tanto lá para frente, mas o da Libertadores é daqui a um mês. As coisas mudam muito rápido, né, cara? Porque aí o Flamengo chegou uma época ali que tava com o Tite, vitórias atrás de vitória, ganhou do Galo fora, meu Deus, é o melhor futebol do país, aí já perde. Então assim, é o melhor futebol do país da última semana. Não, sem dúvida, você foi perfeito no seu comentário. O problema é que, assim, mais uma vez eu digo, a gente tem que ficar traduzindo aqui, explicando certas coisas, senão vem alguém depois, vai criticar e tal. Eu, infelizmente, não tenho bola de cristal, eu não tenho como saber como é que vai estar o campeonato daqui a 3 semanas, daqui a um mês, mas hoje, o melhor futebol é o do Botafogo e é o líder do campeonato. Poderia ser o líder sem estar jogando o melhor futebol, mas é o líder e está jogando o melhor futebol. Inclusive, exatamente a respeito disso, quando houve o sorteio que o Botafogo, né, foi sorteado para enfrentar o Palmeiras nas oitavas da Libertadores, é o que você falou, naquele momento o Palmeiras estava numa fase mais complicada, estava mais abaixo. E o Botafogo mais acima. E aí eu falei, eu não sei como vai ser daqui a 2 meses, né? Porque faltavam 2 meses, né, para o jogo das oitavas da Libertadores. Eu falei, eu não sei como vai ser daqui a 2 meses. Mas hoje, nas atuais condições, eu acho que o Botafogo tem até uma certa vantagem, né, contra o Palmeiras. Mas de lá para cá as coisas mudaram e o Palmeiras já igualou o nível, né? Então, quando eu falo do melhor futebol, que é o melhor time no momento, é isso, é no momento, é hoje, né? Eu não tenho bola de cristal para saber como é que vai ser daqui a um mês. Olha, deixa eu colocar aqui na tela, Joaquim, enquanto a gente gravava o vídeo, surgiu uma notícia ruim. Ai, ai, ai. Com lesão, Eduardo pode ser submetido à cirurgia e estimativa de retorno no Botafogo aumenta. O GE tinha publicado que o Eduardo ficaria afastado por cerca de um mês. O Gentili tinha falado que não ia ser só um mês, eram 3 meses. O Bocão tinha falado em 6 meses e ele foi o primeiro a falar em cirurgia. E agora a gente já vê, né, um tempo de recuperação mais próximo do que aquela notícia triste que o Bocão tinha dado no início, né? O Bocão falou em 6 meses, eu falei, meu Deus, 6 meses não, meu Deus do céu, ficar esse tempo todo sem Eduardo, cirurgia, e a gente vê que tá caminhando para isso, né? Aqui, ó, a estimativa inicial de um mês foi frustrada, o jogador sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita e a gravidade foi além do que se imaginava inicialmente. Agora a tendência é que o tratamento se estenda por 3 meses e ainda pode incluir um processo cirúrgico para corrigir o problema. Com isso, o camisa 33 pode voltar a ficar à disposição somente na reta final de 2024, em meados de outubro. Uma notícia muito triste. Pô, vocês sabem aqui, eu não escondo, sou fanzaço do Eduardo, baita jogador. E, pô, uma perda assim para esses jogos decisivos. Cara, é porque assim, tem tanta opção hoje no elenco do Botafogo que eu acho até que a gente subestima a ausência do Eduardo, brother, mas ele vai fazer muita falta nesses confrontos, e ainda mais com o Campeonato Brasileiro no meio, uma porrada de jogo um atrás do outro, ele vai fazer muita falta, Joaquim. Que notícia horrorosa aqui pra gente comentar na manhã dessa sexta-feira. É uma notícia horrorosa mesmo, uma notícia trágica, porque não só porque o Eduardo é um excelente jogador, e eu também nunca escondi de ninguém aqui que sou fã dele, somos Eduardetes, né? Mas pelo momento, né? Ele vinha se recuperando, ele vinha assumindo de novo aquele protagonismo dos melhores momentos do ano passado, fazendo golaços, né? Gols importantes, decisivos, inclusive. Não estou aqui querendo comparar um jogador com outro, porque o Júnior Santos é um cara extremamente importante para o elenco e ele salvou a gente várias vezes nessa temporada, mas eu vejo, por exemplo, o Eduardo com um poder de decisão
né? Talvez, por exemplo, aqueles lances que o Júnior Santos perde gol, como perdeu contra o Palmeiras, talvez se a bola estivesse no pé do Eduardo, não perdesse, né? O Eduardo é um cara muito decisivo, né? É um cara que quando chega ali perto da área, é um cara muito perigoso, né? Inclusive, eu até tinha falado, né, que essa coisa do Arthur Jorge estar colocando ele do lado esquerdo lá estava me incomodando, porque tira dele o que ele tem de melhor, que é esse poder de decisão, aquele chute da entrada da área, a finalização. Ano passado a gente teve gol do Eduardo contra o Palmeiras lá no Allianz, né? Dentro da área, gol de quase de centroavante, né? E é um cara que tem um toque de bola refinado. Ele é muito bom jogador e vai fazer muita falta. Agora, a boa notícia é verdade que a gente tem peças hoje. A gente ainda vai ter a entrada do Thiago Almada, né? Então a gente tem opções. O Jefinho daqui a pouco vai estar voltando aí também. Mas é uma notícia triste, cara. Eu sei que tem parte da torcida que não concorda, que não aguenta mais o Eduardo, mas eu acho que vai fazer muita falta. Pois é. Bom, e a gente ainda tem mercado de transferências, né? Eu acho que se o Eduardo fosse ficar fora um mês, o Botafogo não precisava ir atrás de um outro jogador. Mas agora eu acho que as coisas mudam um pouco a partir, né, dessa matéria aí, né, que ele pode ficar 3 meses, cirurgia, e aí, meu irmão, para ficar de 3, passar para 4, também não custa muita coisa, então, a gente ficar atento aí, é uma oportunidade de mercado, né, Joaquim, para trazer um jogador, acho que não vai ser um jogador tão caro quanto o Eduardo, mas alguém aí, né, para... Provavelmente Enfim, vai de ter mais alguma um forma perfil de poder. aposta, né? Para Eu completar acho, o assim, até o plantel. Lelê tava falando, assim, um perfil cuiabano, né, algum jogador aí dando sopa, você vai lá e pega, porque fico apreensivo, né, e acho que, de repente, pode ter sido aquela partida em Salvador, a última do Eduardo na temporada, não sei. Eu Também, fiquei com vamos uma bater na impressão. madeira aqui, pelo amor de Deus, vamos bater na madeira. Mas eu fiquei com uma impressão muito ruim na hora que ele se machucou. Eu também. Ele estava gritando de dor mesmo. Me Gritando de lembra dor, assim, né? claro que as proporções são diferentes, a gravidade é diferente, mas me lembra assim aquelas lesões horrorosas do Ronaldo Fenômeno torcendo o joelho em campo, né? Que ele cai gritando muito de dor. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, e eu nem comparo, por exemplo, com a situação de ter visto o Júnior Santos saindo de campo depois do jogo de muleta, porque eu acho que aquela cena da muleta foi impactante, mas eu acho que a muleta era justamente para prevenir o agravamento de uma lesão. O cara sentiu uma lesão e aí, para evitar fazer o esforço, né, colocando o peso do corpo no chão para pisar, usa a muleta para se preservar. Ali não, cara, ali ele tava gritando de dor em campo. Eu falei, putz, deu merda. E agora só resta a gente torcer para essa merda ser menos fedida, né, do que a gente está esperando aqui. É verdade, é verdade. Vamos lá. O Eduardo vai fazer 35 anos em outubro e tem contrato até o final do ano. Então, assim, provavelmente vai ser a última temporada do Eduardo, que já teve uma lesão grave na coxa em 2022, naquele jogo contra o Fluminense. Ficou um tempão fora, né? E agora, mais uma vez, com uma lesão grave. Bom, agora vamos falar aqui sobre a declaração da jornalista Miri Lacombe, que se irritou com John Textor, né? John Textor não aprendeu português, só fala inglês, né? Quem quer aprende, enfim, e depois criticou a torcida do Botafogo, dizendo aqui, ó, não está defendendo o time, está defendendo o macho deles. Aqui a jornalista Miri Lacombe, que é aquela que se envolveu numa polêmica com o Rogério Ceni, acusou o Rogério Ceni de ter assinado um contrato, ou de ter forjado Falsificado uma uma assinatura. assinatura, né? Acusou ele de ter Falsificado uma falsificado uma assinatura. assinatura. Foi um negócio bem pesado, tanto é que depois ela sai da Globo, muito por conta disso. E ela disse aqui, ó, falar de amor é melhor que não falar. Pelo menos o Textor falou de amor, mas tem algumas coisas que eu queria falar. A primeira que me incomoda profundamente é que ele só fala em inglês. Time to learn Portuguese, Textor. Quando o Botafogo entra em campo, está escrito Faz um time to favor set para mim, fire. Emílio Lacombe. Então, já que você está tão incomodada que ele só fala inglês, não vê mais as declarações dele, nem comenta. Some, desaparece da face da terra com o favor que você faz para gente. E isso daí é uma grande bobeira, né?
Isso até tem uma coisa assim de xenofobia, de tipo assim, ô gringo, você tem que se adequar aqui ao nosso país, né? Isso aí tem um pouco de xenofobia. Mas vamos lá. Quando o Botafogo entra em campo, está escrito time to set fire. Ele deu um jeito de traduzir Botafogo. Isso me ofende. Com todo o respeito, Mili, ninguém está interessado em saber se isso ofende ou não. Isso ofende a torcida do Botafogo? Não ofende. Eu acho maneiro o time to set fire. Ainda mais a gente sempre fala em internacionalizar a marca. Eu acho que é importante, né? A gente... porque assim, a gente sabe o que significa Botafogo. Um torcedor amante de futebol nos Estados Unidos não sabe, um cara na Europa, de repente, não sabe, né? Que fogo é fire. Então, eu não vejo problema nenhum essas brincadeiras com o inglês. Ele comprou um dos times mais tradicionais do mundo, ele está no Brasil, a língua oficial aqui é o português. Ele tem tempo para aprender, isso chama muita atenção e me ofende, pois foi ele que falou que ia para cima da Leila. E assim, falar que ia para cima da Leila, isso aí é um jeito até que a gente vê assim uma figura, né, de linguagem, né, dos Estados Unidos, né, assim, não vou para cima da Leila, não é para agredir, para convocar a galera para bater, é assim, I'll go after her, é tipo assim, eu vou processá-la, né, eu não vou deixar barato o que ela falou de mim, então assim, tá viajando, né, tá levando as paradas pro outro lado. Aí ela falou aqui, ó, não só ele levou a Brasília teorias conspiratórias a respeito do nosso futebol, ele não levou teorias conspiratórias, ele levou relatórios que merecem uma investigação. E ele falou que não só entrou no nosso parlamento falando inglês, mais um caso aí de xenofobia, na minha opinião, por parte dela. Aquele negócio, gringo, você não é daqui. Ou você fala português ou dane-se você. Tá indo por um caminho completamente equivocado. Ela falou, não só ia lá dizer que tinha provas, quando tudo que tinha era um vazio. Como foi lá dizer como se joga bola. O comportamento dele é nocivo ao futebol brasileiro. Justamente está falando disso de um cara que propôs várias melhorias, inclusive financiar algumas das melhorias para a arbitragem. Mas isso aí esses caras não conseguem ver. Não à toa os bonecos enforcados eram a mulher e o negro nordestino. A torcida do Botafogo, que está revoltadinha, não está defendendo o time, está defendendo o macho. E aí, deixa eu só falar uma coisa, que aí, Joaquim, eu não quero nem que você entre nesse tema de política e tal, mas eu vou falar aqui, todo mundo sabe que eu sou de esquerda, em quem eu votei, em quem eu voto, e o Joaquim tem uma outra opinião, vota em outra pessoa, e caramba, a gente convive, é amigo há mais de 200 anos, e não tem problema nenhum com isso, né? Mas assim, falando como alguém que vota na esquerda, eu acho que a Mili é aquele tipo de pessoa que afasta votos da esquerda. Esse tipo de fala deixa as pessoas, né, fala assim, pô, não é possível que ela tá levando para esse caminho, pô, eu não quero compactuar com um negócio desse. Então, assim, na minha opinião, a Mili Lacombe é uma pessoa de esquerda que afasta as pessoas de esquerda. Ela é uma radical de esquerda, e essa fala aí, que ela poderia até ter uma certa razão em alguns argumentos, mas ela escolhe as piores palavras possíveis e fala de um jeito que só afasta as pessoas da causa, que é uma causa muito séria. Porque ela fala aí do negro, ela fala do nordestino, fala da mulher e tal, mas ela também não fala de um jeito legal do Texor, que é um estrangeiro. Né? Ah, porque é americano, então a gente pode de que ele está defendendo o macho dele, isso é uma coisa tão baixo nível, tão... E assim, a torcida não tá defendendo. O Textor, ele é o líder do Botafogo. Ele tá fazendo uma transformação no Botafogo. Ou seja, a torcida do Botafogo gosta do Textor. A torcida do Botafogo, ainda mais por conta aí dessas contratações, da maneira como o Botafogo vem disputando, né? O cara conseguiu colocar o Botafogo na primeira prateleira do futebol brasileiro. E tá lutando contra um problema que a torcida do Botafogo já reclama há muito tempo e nunca teve ninguém para defender o Botafogo. Nunca teve ninguém para defender o Botafogo. O Botafogo foi zoado pra caceta pela imprensa, esse negócio de chororô. Quem inventou foram jornalistas, né? E a gente é prejudicado já há muito tempo, sofria com isso, e agora a gente tem alguém para bater de frente com o sistema. Sistema que, aliás, palavras do auxiliar técnico do Palmeiras, endossadas pela Leila. Então o sistema existe. Então ele tá batendo de frente, então é normal a torcida tá defendendo e tá ao lado do Texor. A gente tá realmente ao lado do Texor, que é um cara que
defende os interesses do Botafogo. E não tem nada a ver com o fato da Leila por ser mulher. Se fosse o Mustafa, iam estar fazendo a mesma coisa. Se fosse o Paulo Nobre, teriam feito a mesma coisa. E nada a ver com ser negro e nordestino, como é o Edinaldo. É porque ele é o presidente da CBF. Se fosse o Caboclo, se fosse o Maria Marinha, ia fazer qualquer coisa. Agora, eu não concordo, acho abominável o que fizeram de muito mau gosto os bonecos enforcados. Porque eu me coloco no lugar desses caras. Por mais que eu não concorde com as coisas que eles falam, que eles fazem, com as atitudes, eu me coloco no lugar deles. Se eu fosse um representante de uma outra torcida, e aí, representante da torcida do Botafogo, e aí o Botafogo vai jogar em São Paulo contra o Palmeiras, e aí colocam um boneco meu enforcado, eu fico imaginando o que a minha mãe ia sentir, o que meu pai ia sentir, meu irmão, a minha namorada, os meus amigos. Então isso aí é uma coisa muito pesada, que se ela defendesse de um outro jeito, eu ia estar aqui falando, pô, Mili Lacombe tem razão. Mas é que ela vai por um caminho, cara, que eu acho que não tem nada a ver com nada, sabe? Acaba afastando as pessoas de uma causa tão importante. Enfim, cara, eu acho que o comportamento dos jornalistas do UOL nessa última semana foi bem esquisito, né? E a gente sabe que a gente tem que medir as nossas palavras aqui. Não concordo, achei bem estranho esse arquivo confidencial que fizeram com a Leila, essa defesa com a Leila. Os caras estão defendendo a Leila mais do que a torcida do Botafogo está defendendo o Textor. A torcida do Botafogo defendendo o Textor não chegou aos pés do UOL defendendo a Leila. Então, assim, é uma figura que já tem uma antipatia pelas coisas que falou a respeito lá do Rogério Ceni, né? E aí ficar marcado pela carreira, né? Infelizmente, né? Mas enfim, cada um colhe o que planta, né? E agora vem com essa, e assim, não só a Mili Lacombe, mas o UOL, cara. Joaquim, vou pedir para você falar um pouco sobre isso, sabendo que é complicado, né? Porque às vezes a gente tem vontade de falar coisas que aqui não cabem, mas como torcedor, como jornalista, porra, fico muito puto aí com as coisas que estão sendo comentadas acerca do Textor, da torcida do Botafogo, esse negócio de defender o macho, porra, um bagulho assim, nada a ver, cara. Depp, em primeiro lugar, sem deboche, tá? Falando sério mesmo, meus sentimentos. Eu sinto muito por você, porque eu, se fosse jornalista, como você é, que você é um excelente jornalista, e independentemente do time que você torce e da sua visão política, você é um cara que tenta ser o mais imparcial possível. Inclusive, você aqui, mesmo sendo torcedor do Botafogo, você, quando tem que criticar o Botafogo, o John Textor, seja lá o que for, você critica, né? Então, eu sinto muito por você de ter que ver os seus companheiros de profissão, que é uma profissão muito nobre, né? A profissão de jornalista, que sempre foi a profissão de questionar o status quo, de questionar quem está no poder, de questionar o sistema. E é exatamente o contrário do que esses jornalistas aí, e não é só a Mili, é o seu Juca Kfouri, é o Casagrande, que não é jornalista, mas está ali fazendo vez de jornalista quando ele está escrevendo uma coluna no jornal. Seu Renato Maurício Prado, que fez um comentário absolutamente imoral, vergonhoso, quando ele disse que o Botafogo tinha que ser punido. Você viu isso? Renato Maurício Prado disse que o Botafogo deveria ser punido pelos bonecos pendurados e enforcados. Quer dizer, o tamanho da insanidade, que responsabilidade o Botafogo pode ter se algum maluco vai num viaduto na cidade e pendura esses bonecos. Né? Você imagina, até, então... assim, pode ser alguém infiltrado. Eu tenho certeza que não... Quer dizer, certeza é foda. Mas, assim, 99%, né, que foi um botafoguense que fez isso. Né? Mas pode ser um outro cara. Mas eu acho que é um botafoguense. Mas é um cara, pô, não representa a torcida. Exato. E aí... Não, e isso muito por conta da pilha que o UOL colocou, tá? Sem dúvida. E é aí que eu queria chegar, Depp. É aí que eu queria chegar. Para mim, está muito claro, cada vez mais, graças a essas figuras aí, essas excrescências, essa Mili Lacombe é uma excrescência. Graças a essas figuras, seu Juca Kfouri, até o seu PVC, que eu era admirador dele e eu estou tomando nojo, porque são constrangedoras essas declarações dele. Foram eles todos essa semana que ficaram alimentando essa questão e inflando a Leila Pereira e tal. Essas figuras me fazem cada vez mais ter certeza
que existe sim um sistema. Porque se não tivesse um sistema, não ia ter uma militância tão grande atacando o John Textor e defendendo a Leila. É nítido para qualquer um ver que tem times aí que estão escolhendo um time para defender, estão escolhendo um lado para defender, de uma maneira assim vergonhosa, porque são pessoas que deveriam ter isenção e levar a verdade para o público e não ficar escolhendo um time para apoiar, que é o que eles estão fazendo. Parece que aquilo que eu já falei em outros vídeos, o John Textor e o Botafogo estão incomodando. Por quê? Porque eles estão entrando ali naquela fatia ali do bolo que eles querem que fique como estava antes. Eles querem que fique só alguns ali no poder e o Botafogo está atrapalhando isso. Só que não é só o Botafogo que está atrapalhando, não. O Bahia vai atrapalhar também, né? E vai chegar mais gente para atrapalhar e eles vão ter que engolir isso. Agora, assim, eu tenho até pena, sabe? Eu tenho até pena porque eu lembro muito bem, eu estava assistindo ao vivo o programa lá, há trocentos anos atrás, quando essa senhora, Mili Lacombe, acusou o Rogério Ceni de ter falsificado uma assinatura. E o nosso saudoso Armando Nogueira, né, que era botafoguense, inclusive, estava no programa Arena Sport TV, participando do programa. E quando a Mili falava, o sábio Armando Nogueira falou: olha, você tem certeza do que você está falando? Eu não iria por esse caminho. E ela continuou. E o Armando Nogueira, calma, Mili, né? Não é por aí. E o Rogério Ceni ligou, entrou ao vivo no programa, esculhambou a Mili e falou: agora a senhora vai ter que provar o que está falando. E aí você foi cirúrgico, ela fez um comentário carregado de xenofobia, e aí a resposta que a gente pode dar sobre essa bobeira, essa bobagem, que na verdade isso é coisa de gente que não tem o que fazer e está querendo gerar pauta. Sabe o que é isso? É gente que não tem mais ibope, que o público não está nem aí mais para a opinião dessas pessoas, né? Como da Mili, como do Juca Kfouri, do Casagrande. E aí o que eles precisam fazer? Eles precisam ficar alimentando coisas que não existem para gerar pauta, porque não tem o que falar, então inventa. E aí a resposta que a gente pode dar é o seguinte: olha na imagem da torcida na arquibancada, tinha uma faixa lá de uma torcida do Botafogo em inglês para o John Textor. Ou seja, a torcida do Botafogo não está nem aí para o fato do John Textor não falar português. A própria torcida escreveu uma mensagem para ele em inglês, com todo carinho, para ele. Quer dizer, a torcida do Botafogo está abraçando o John Textor porque o John Textor abraçou o Botafogo. O Botafogo só está disputando título, o Botafogo só está no topo da tabela e tendo um elenco forte, caro e sendo respeitado, porque o John Textor abraçou o Botafogo, ele escolheu, ele poderia ter comprado outro clube, poderia ter comprado qualquer outro clube. Ele pegou um abacaxi enorme, porque o Botafogo tinha mais de R$1 bilhão de dívidas, e ele escolheu o Botafogo, porque ele falou: pô, esse clube está quebrado, está endividado, mas é um clube gigante, e eu vou fazer esse clube dar certo. E ele está fazendo. Então, isso daí é uma conversinha furada, porque ela deveria se preocupar em saber o que o botafoguense está achando. E o botafoguense não está nem aí para o fato do John Textor não falar português. Se ele quiser ficar o resto da vida falando inglês, mas botando dinheiro no Botafogo e fazendo o Botafogo ser um time vencedor, eu quero que se dane o fato dele não falar português. Né? Então, isso aí é uma senhora desocupada, é isso que ela é. E ainda por cima, sem educação, baixo nível, porque esse comentário dela de que ele está defendendo o macho, se fosse o John Textor falando qualquer coisa parecida, iam estar querendo o fígado dele, iam estar querendo apedrejar ele em praça pública. Então é isso que eu tenho para dizer sobre essa excrescência chamada Mili Lacombe. Difícil, né? Conseguir manter a calma depois de ler certas coisas. E, pô, brother, eu queria que esse tipo de conteúdo não chegasse até a minha pessoa, mas infelizmente sempre tem alguém para pegar um corte, para trazer, e aliás, a gente acaba repercutindo aqui. Você desculpa te interromper, Depp, mas eu lembrei de uma coisa. Você outro dia comentou aí com o Medina na live. Você falou assim: pô, o Joaquim assiste essas coisas todas, lê tudo que esses caras falam e tal. Eu não sei por que o Joaquim assiste. Eu te digo por que eu assisto. Eu te digo que eu assisto porque eu tenho prazer
de falar mal dessas pessoas. Tenho prazer. E para eu poder falar mal dessas pessoas, eu tenho que falar com propriedade. Eu preciso assistir, ouvir o que essas criaturas aí têm para dizer, para poder falar mal depois e criticar sabendo do que eu estou falando. Então, ao contrário dessas pessoas aí que falam de coisas que não sabem, acusam o outro de falsificar assinatura sem ter prova, falam um monte de asneira sem saber do que estão falando, eu falo, critico, falo mal, sabendo o que eu estou falando, porque eu faço questão de ouvir o que essas criaturas têm para falar. É isso, nosso Joaquim Marques, o Pitbull, estavam com saudades dele? Ele tava com saudade de vocês. Deixa eu falar aqui também de reformulação na base, mas aí deixa para falar mais tarde, porque já comentamos aí, 35 minutos de vídeo. Deixa eu colocar aqui na tela, simples reserva, rapaziada. Olha aí, liquidação de até 60%, mas vocês têm mais 10% de desconto com o setor visitante. Então você vai encontrar coisas ali com até 70%, 60% mais os 10%, com o cupom de desconto setor 10. Beleza, rapaziada? Simplesreserva.com. Você pode entrar pelo site, que o link está aqui na descrição, ou então acessando o QR Code. E tem a Parimat aqui embaixo também, parceira do canal, patrocinadora master do Botafogo. A Parimat, que tem aquele bônus de até R$ 1.500 para novos cadastrados. É só você entrar no link que está aqui também na descrição, ou então acessar o QR Code. Quando você for se cadastrar e for fazer o depósito, você coloca ali, né, no código promocional, GRITO. E aí você vai ganhar 100% no bônus até R$ 1.500. Depositou 50, ganha mais 50, fica com 100. Depositou 1.000, ganha mais 1.000, fica com 2.000 para apostar. Lembrem-se sempre, apostem com responsabilidade. Pelo amor de Deus, não vão gastar o dinheiro que vocês não têm com a aposta. Beleza? Tamo junto aí, rapaziada. Joaquim, um grande abraço para você, meu amigo. Valeu, grande abraço para todo mundo.